O corte na taxa Selic surpreende investidores. Acompanhe metodologias de governança corporativa. E no último bloco, conheça uma empresa catarinense com 19 anos que superou várias dificuldades. É agora no Saber Investir. Boa noite. E o programa Saber Investir recebe hoje Marcelo Gasparino, membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e também André Rezende, profissional do mercado financeiro e diretor de relações com investidores da Celesc. Boa noite, senhores. Boa noite, Jean. O assunto da semana aí que a gente tem visto, que chamou muita atenção dos investidores, foi essa situação aí do corte, o novo corte na taxa Selic, né? Então a gente viu que muitos empresários podem se beneficiar diretamente desse novo corte através de linhas de crédito nos bancos, né, um pouco mais acessíveis, né, seja para antecipação de recebíveis, capital de giro, novos investimentos. Né? Marcelo, você como um profissional do mercado, de que forma você enxerga, quais os benefícios que você enxerga nessa situação? Eu particularmente vejo como um esforço do governo brasileiro, né, um trabalho de casa, na verdade, para fomentar a economia nacional, um trabalho focado na base para fazer com que a economia continue crescendo e o PIB continue respondendo e a economia continue em aquecimento. Né? A crise global está instaurada, principalmente focada no mercado europeu, né? E eu acho que a preocupação principal agora é não deixar a contaminação vir para o Brasil. Né? A gente tem uma base consumidora muito importante, a gente precisa fazer com que ela continue consumindo, o empresário continue investindo e esse medo lá de fora não entre agora no Brasil, né? E não faça com que as taxas comecem a cair. As taxas de crescimento comecem a cair. Nesse ponto a gente tem visto que o governo tem sido bastante proativo, né? Talvez em outras épocas o governo esperaria que algo de ruim acontecesse para então tomar alguma medida. E nas últimas crises a gente viu que o governo tem antecipado possíveis situações, né, que sejam desfavoráveis. Então, acaba nos protegendo de certa forma, né? Agiu proativo na questão da baixa do IPI, no auge da crise de 2008, né? Com a isenção, carros populares saíram de 7% de IPI para zero. Né? Aquilo fez com que aquele setor da economia, em particular, continuasse aquecido e toda aquela microeconomia envolvida ali de geração de emprego direto e indireto respondeu bem positivamente e a gente teve uma ação proativa do governo bem positiva nesse ponto específico. Inclusive a nossa recuperação pós-crise foi bastante interessante na época de 2008. Né? Resta saber se a gente vai ter uma recuperação tão interessante ou tão forte quanto no ano de 2009. Né? Então a gente enxerga que não só o governo tem um papel muito importante nessas medidas de estímulo à economia, controles inflacionários, mas também o empresário aproveitar essas situações aí de dificuldade para fazer algumas mudanças, porque são nessas épocas de mudança que a gente vê um crescimento, né? a evolução das coisas. Né? Quando o empresário enfrenta dificuldade e demonstra a sua capacidade de superação, né? E como foi bem colocado pelo André, o governo enxergou dois momentos importantes, agiu. E agora, houve até especulação de que alguns agentes do mercado tinham informação privilegiada quando o governo agiu novamente com rapidez para afastar essa notícia desagradável que, não, a meu ver, não tem fundamento. E a gente tem visto que na semana passada o mercado brasileiro acabou respondendo bem, né? Mais diretamente falando do mercado financeiro, pós-morte do Gaddafi, né? Então, na sexta-feira, os mercados aí com ganhos expressivos, talvez uma boa expectativa também com o desfecho dessa crise europeia, que todas as atenções estão voltadas a ela, né? Então, a gente tem acompanhado o fluxo de investidores, né? Quem são os players, quem são as pessoas, os participantes que estão investindo no mercado acionário brasileiro. Então, a gente acompanhou que o fluxo do lado positivo dos investimentos estão por parte das empresas públicas e privadas, principalmente. Um peso muito grande, através dos programas de recompra de ações, porque, quer queira ou não, essa crise acabou ajustando muito o preço de ativos.
acabou até penalizando de uma forma exagerada, né? É verdade, é verdade. Alguns analistas consideram que a Bolsa Brasileira já estava barata, agora está muito mais barato ainda, né, em alguns ativos especificamente. Concordo contigo nesse ponto, mas assim, acho que o momento do mercado é um momento de volatilidade. Essa volatilidade deve se arrastar até o final do ano, né, com essas sequências de acontecimentos lá na Europa. Tem uma divergência com essa crise agora, com esse momento da crise agora, que é a mesma crise de 2008, certo, com o auge da crise em novembro de 2008, né? Lá houve uma precipitação, houve um acontecimento histórico, houve quebra de banco, quebra de seguradoras, né? Isso fez com que aquele momento ali fosse especial. Agora não, agora são acontecimentos mais pontuais, mas não menos importantes, né? Eu acho que o mercado vai se comportar assim até dezembro, com volatilidade, mas é uma observação importante. A gente considera também que tem alguns ativos baratos na Bolsa e um pode ser a hora. Demonstração de confiança da própria empresa em recomprar seus próprios papéis, né? Mostrando para o mercado que existe segurança e que está barato, né? Que está barato. A própria empresa acredita, né, no seu business, no seu negócio, e vê que o ativo barato acaba sendo oportuno, né? Importante destacar, assim, a gente pode ganhar dinheiro na Bolsa em duas frentes, né? Com a valorização do papel ou participando do lucro da companhia através da distribuição de dividendos. Se as empresas continuarem investindo e continuarem dando resultado, tem papel barato na Bolsa que vai pagar dividendo na virada do ano, no ano que vem. É uma observação interessante. Talvez uma carteira defensiva com vistas a dividendo, a recebimento de participação de lucro possa ser uma... Muito interessante essa colocação, André. E já do lado negativo, na situação das pessoas que estão saindo dos investimentos de renda variável, a gente tem a pessoa física, uma certa aversão a risco, né? O pessoal acaba ficando um pouco mais receoso, prefere resguardar o seu patrimônio, né? Que é natural, né? Exatamente. Os fundos de investimento, que são os institucionais, né? E principalmente o investidor estrangeiro, que tem um peso enorme na nossa bolsa, né? É verdade. Então, uma análise que a gente tem feito também é que a nossa bolsa vista em dólar lá fora, com essa apreciação do dólar, também se torna mais interessante para o investidor voltar. E no próximo bloco vamos acompanhar técnicas de gestão e conhecer um pouco mais sobre governança corporativa.